Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos findando o mês das missões, mês missionário, em que, é claro, serviu para que nós tomássemos consciência da missionariedade, que é uma característica da igreja, e que todos nós somos missionários sempre, cada dia, cada momento da nossa vida. Sereis minhas testemunhas foi, gente, o lema tanto do ano jubilar missionário, como do mês missionário, como também da mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial das Missões. Sereis minhas testemunhas. E é bem isso, meus irmãos e irmãs, que nós pedimos nesse final do mês de outubro, no meio de tantas situações que estão colocando e se colocam sempre contra a igreja, contra os líderes da igreja, tentando nos acreditar, que no meio de tantas frechadas e problemas e coisas que vão acontecendo, tantas afirmações gratuitas e tantas invenções e falsidades, que nós continuemos a anunciar que nós temos um grande compromisso, temos uma opção preferencial que é Jesus Cristo. É por Ele que nós optamos, é Ele que nós seguimos, Ele que nós anunciamos. Por causa de Jesus Cristo que nós vamos trabalhar com os pobres, com necessitados, vamos cuidar bem da família, vamos também ser presença na sociedade, ajudando o mundo a ser melhor, preocupado com várias situações de injustiça do mundo de hoje, mas dentro daquilo que é o centro da nossa vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Queria que isso fique muito claro para nós, ao findarmos o mês das missões, lembrando muito bem que nós dialogamos com tudo e com todos, dialogamos com todas as religiões, todos os demais cristãos, todas as culturas, todas as realidades do nosso mundo, mas nós dialogamos como cristãos, como católicos, que é um pouco aquilo que o documento de Aparecida coloca, ou seja, ver o mundo, o ver com os olhos cristãos, ou seja, essa é a nossa realidade onde nós partimos e que define um pouco a nossa vida e aquilo que nós conversamos. Nós ouvimos a todos, mas não podemos não podemos renunciar à nossa identidade e, ao mesmo tempo, dizer que nós, em Cristo, temos a vida e não tem como dizer ao mundo, não tenham medo de Jesus Cristo. Ninguém é obrigado a crer, mas nós não temos como não falar e não testemunhar o Senhor Jesus Cristo. Por isso, no meio das missões, deve continuar nos exortando, assim vivemos cada vez melhor. Nesse final de semana, é costume termos o Dia Nacional da Juventude. Quando é ano eleitoral, esse dia costuma ser num dos finais de semana, conforme a diocese ou a arquidiocese determinar. Então, há uma variedade muito grande de datas, mas o normal sempre seria no último domingo do mês de outubro, o Dia Nacional da Juventude, que nós então queremos abraçar os jovens que se preparam justamente para ir para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa no próximo ano. Já saiu o tema de dirigir-se apressadamente, lembra bem o Santo Padre, no tema para a JMJ. Vamos comemorar a jornada diocesana, Domingo de Cristo Rei, daqui a 4 domingos, 4 semanas, e depois também no dia que for a celebração em agosto do ano que vem, em Lisboa e Portugal. Mas o Dia Nacional da Juventude tem como tema esse ano, e o Verbo se fez carne, ou seja, ele vem e entra na caminhada conosco. Nós que vivemos um tempo sinodal, o tempo do sínodo, nós vemos Jesus caminhando conosco em nossa caminhada, em nosso dia a dia, que é um pouco o cartaz do DNJ deste ano. E nós pedimos a Deus para cada vez mais os nossos jovens possam vivenciar com alegria, com generosidade, essa sua vida de fé, e os jovens possam fazer diferença hoje, vivendo tanto a sua identidade cristã e católica, como também a economia de Francisco, a preocupação com a casa comum, a preocupação com o meio ambiente, todas as várias preocupações que existem também com a juventude hoje, que eles possam ser muito abençoados. Nesse último domingo do mês de outubro, meus irmãos e irmãs, nós estamos chegando já quase ao final do ano litúrgico. É o 31º domingo do tempo comum. Teremos o 34º último domingo, que é o domingo de Cristo Rei, e temos antes disso o 33º, que é o Dia Mundial dos Pobres. Portanto, já começa a se afunilar o tempo litúrgico da igreja para concluirmos depois
no domingo de Cristo Rei, né? Aí dia também do leigo, do cristão leigo e leiga, no leigo no mundo, na sociedade. E vamos lembrando que isso tudo vai nos ajudando a vivenciar ainda melhor a nossa vida como cristãos e como igreja. Nesse último domingo, meus irmãos e irmãs, continua a gente a palavra de Deus, vamos lendo um trecho depois do outro, e no evangelho desse domingo, de Lucas 19, 1 a 10, nos fala de Zaqueu, né? Ou seja, Zaqueu, que era um cobrador de impostos, né? E muito rico, né? Sabemos que o cobrador de impostos, além de ser muito odiado pelo povo judeu, porque cobrava impostos para uma nação estrangeira que tinha dominado Israel, também tinha o percentual que eles ficavam com eles, daquilo que cobravam, quando não assaltavam também, não é? Então, ele também, apesar disso, tudo isso, tinha uma busca de Deus, e quando ouviu falar que Jesus passava por ali, né, ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque ele era muito baixo, né? E aí, nesse aspecto, tem muitos exegetas que falam também da questão da própria vida de Zaqueu, né? Não pode ver Jesus devido a essa situação que tinha. Mas, quando, inclusive, subiu numa figueira, imagina uma pessoa importante, rica, subir numa figueira para ver Jesus quando passasse por ali. Mas, quando Jesus chegou no lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou na tua casa, eu devo ficar na tua casa. Podemos imaginar, meus irmãos e irmãs, que Zaqueu era uma pessoa muito conhecida, e todo mundo sabendo muito bem da sua função, e ao mesmo tempo que não gostavam dele, sabia que o conheciam. E Jesus passa com toda a sua fama e fala: eu vou na tua casa hoje, eu vou lá para tomar uma refeição com meus amigos, né? Com os apóstolos, né? E claro, Zaqueu vai cuidar dos seus amigos também, que eram outros cobradores de impostos, né? Aí nós vemos, meus irmãos e irmãs, que uma coisa deve ter soado mal para muita gente. Jesus ir na casa de uma pessoa que tem uma vida errada, que tem uma vida que explora os pobres e que trabalha para uma nação estrangeira dentro do povo de Israel, não é? Então, ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. E ao ver isso, todos começaram a murmurar, a famosa fofoca, né? Dizendo: olha só, Jesus foi se hospedar na casa de um pecador, de homem que não presta, de homem que explora os outros, não é? Zaqueu ficou de pé e disse: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, diante das fofocas ao redor, Zaqueu vai se colocar: eu vou dar para o pobre a minha riqueza, a metade dos meus bens, e se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais, né? Então Jesus responde e vai dizer: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar salvar o que estava perdido. O Papa Francisco fala muito da proximidade. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que entrou muitas vezes em nossa mentalidade, nossa cultura, a dificuldade de aceitar, né, nós conversarmos com quem pensa diferente, de quem tem ideias diferentes, de quem tem uma religião diferente, de quem realmente tem outras situações ou ideologias diferentes. Ou seja, nós somos chamados a ter consciência de quem nós somos e como nós somos chamados também a saber dialogar com todas as realidades presentes em nossa vida, nossa história, e ao mesmo tempo sabendo que esse diálogo, essa presença vai nos fazer enxergar, e é preciso enxergar também o amor de Deus na sua própria vida. Porque se ninguém falar desse amor de Deus, dessa presença de Deus, quem está no erro, acaba a gente a pessoa nunca escutando isso. Eis aí uma grande questão e que nos deve confrontar com o Evangelho. O Evangelho fala isso. Jesus foi se hospedar na casa de um pecador e que ao encontrar-se com Jesus acaba partilhando os bens que eram próprios dele e devolvendo o que tivesse roubado, 4 vezes mais. Essa leitura, meus irmãos e irmãs, nós ouvimos aqui, né, vai também lembrar para nós aquilo que vai ser a primeira leitura, o livro da sabedoria, ou seja,
O mundo inteiro é como uma grão de areia na balança, ou uma gota do orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, diz aqui a leitura da sabedoria, de todos tem compaixão, porque tudo podes. Fecha os olhos aos pecados dos homens, para que se arrependam. Amas tudo que existe e não despreza nada do que fizeste, porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir se não tivesse querido? Ou como poderia ser mantida se por ti não fosse chamada? A todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. O teu espírito incorruptível está em todas as coisas. É por isso que corriges com carinho os que caem e os repreende lembrando-os dos pecados, para que se afastem do mal. Ou seja, meus irmãos e irmãs, o livro da sabedoria fala que Deus tem compaixão de todos e quer que todos se arrependam. Fecha os olhos aos pecados dos homens e, ao mesmo tempo, o Espírito incorruptível está em todas as coisas, corrigindo com carinho os que erram, repreendendo, lembrando seus pecados para que se afastem do mal. A presença de Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, na casa de Zaqueu, é justamente isso. A presença do Deus conosco já chama, ilumina a vida de Zaqueu. Quantas vezes, se não houver justamente essa presença de alguém que evangeliza, de alguém que testemunha, de alguém que anuncia a boa notícia, a pessoa nunca teria a ocasião de mudar de vida, de se transformar, de renovar sua própria existência. E aparece com muita clareza, meus irmãos e irmãs, na liturgia desse 31º domingo, tempo comum, a igreja missionária, nós estamos vivendo o final do mês das missões, que vai ao encontro de todos, anunciando o evangelho, a boa notícia para todos. Que nós saibamos, meus irmãos e irmãs, nunca perder a nossa missionariedade, perder justamente esse anúncio da boa notícia, da salvação para todos, e que esse anúncio leve as pessoas a encontrar a vida, a buscar cada vez mais esse arrependimento dos pecados, como aconteceu com Zaqueu, e que ao mesmo tempo que tinha o desejo de ver Jesus, ao encontrá-lo na sua casa, teve sua vida transformada e com ações bem concretas da sua própria existência. A segunda leitura, nós passamos a ler agora a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, aos cristãos de Tessalônica, meus irmãos e irmãs, e que começa dizendo que não cessamos de rezar por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação, que Ele, por seu poder, realize todo o bem que desejais e torne ativa a vossa fé. Rezamos para vocês, para que vocês vivam a fé, a testemunhem cada vez mais, lembra Paulo aos cristãos de Tessalônica. E assim o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, em virtude da graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, nós os pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça. Cristo vai voltar amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, fala aqui São Paulo, aqui aos Tessalonicenses, ou seja, no que se refere à vinda de nosso Senhor. Ou seja, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós. Não achando que nós já mandamos por carta falar alguma coisa, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Portanto, São Paulo vai lembrar muito bem aos Tessalonicenses, vamos viver a nossa vida de fé hoje. Não estar escutando tantas histórias atribuídas a Paulo, Saulo, André, Tiago, a ninguém, mas viver a vida de fé e procurar cada vez mais anunciar a boa notícia a todos, como nós escutamos aí a palavra de Deus hoje do Evangelho, anunciar a Zaqueu, e também que Deus venha ao encontro do pecador, como lembra aqui o livro da sabedoria que nós estamos lendo nesse final de semana. Participe da missa, escute com carinho essa palavra e que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.